Boa noite. O Brasil tem hoje aproximadamente 600 mil presidiários. É o quarto país do mundo com maior número de detentos. Solução? Não. Problema. O encarceramento não tem conseguido vencer a violência e o sistema prisional, ao que parece, está em crise. Superlotação, precarização, tortura e rebeliões são algumas evidências de que o modelo prisional adotado hoje no país é, no mínimo, discutível. E é o que faremos hoje aqui no nosso programa. Nós vamos discutir o modelo prisional no Brasil e em Pernambuco. Participam Adrielmo de Moura, advogado e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, Éden Vespasiano, secretário executivo de Ressocialização da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, e também Marcelos Ugiete, promotor da Vara de Execuções Penais do Ministério Público de Pernambuco. Você também pode participar com perguntas e comentários que devem ser enviados para o e-mail opiniãope@ufpe.br, para o Twitter, @opiniãope, ou então para a nossa página no Facebook. Boa noite. Muito obrigada pela presença dos senhores hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vivemos no país a cultura do encarceramento, como quer o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. É essa a nossa situação, a cultura do encarceramento? Boa noite, Estela. Realmente é uma cultura de violência que vivemos hoje. Realmente, o noticiário, se você for pegar e almoçar em família, com a televisão ligada, é complicado. É difícil? É difícil, a violência impera, cada vez mais as pessoas querem resultados e resultados imediatos. Só que entendemos que essa questão do resultado imediato não se faz da maneira no grosso, de prender só. A gente tem vários problemas no sistema prisional, cada vez mais incha esse sistema, cada vez mais ele está mais lotado. Está superpovoado, né? Ele não ressocializa. A estrutura hoje é precária, porque nós temos aqui vários programas de encarceramento, mas muitas vezes as pessoas confundem encarcerar o direito do preso. Não é, entende como regalia. Não é questão de dar regalia a preso, e sim dar direito mínimo dele poder trabalhar, estudar e poder ser ressocializado. Hoje o sistema não permite isso, o que faz com que haja um grande problema. Promotor e secretário, a palavra é crise, para a gente definir aí a situação do sistema prisional brasileiro hoje. E aí o sistema prisional brasileiro eu vou deixar com o senhor promotor, e o sistema prisional de Pernambuco eu vou deixar com o senhor secretário. Por favor, crise é a palavra? Tenha bondade. Por favor. Bem, boa noite, Estela, boa noite, doutor Adrielmo, boa noite, coronel Éden Vespasiano, boa noite, senhores telespectadores e telespectadoras. Eu penso que a gente tem que vislumbrar o sistema prisional nacional por algumas vertentes. A primeira é que o Brasil, e o estado de Pernambuco não foge à regra, não se preparou para a Constituição Federal de 88. Não é? Então, a Lei de Execução Penal é de 84, nós estamos fazendo uma modificação, uma contemporanização, uma modernização nessa Lei de Execução Penal. Eu fiz parte, inclusive, da Comissão Nacional do Senado e entregamos um anteprojeto no final do ano passado. E é preciso que o Estado tenha a velocidade que o sistema prisional pede, a velocidade de ações. Agora, ao lado dessa velocidade de ações dentro do sistema prisional e dentro dessa filosofia que o doutor Adrielmo e você
grifaram, nessa filosofia de encarceramento que é nacional, e em Pernambuco isso a gente sente de um tempo para cá muito fortemente, a gente precisa também agilizar as políticas sociais básicas, a questão da droga, tratá-la como uma questão de saúde pública, porque não adianta só encarcerar, não é? Porque o encarceramento por si só, você disse bem, é discutível, no mínimo. Eu diria que está falido, o modelo é falido, não é? Porque nós não resolvemos o problema nem da violência, nem da prevenção e absolutamente não temos tido sucesso com esse modelo de encarceramento ou com esse modelo de solução dos problemas sociais, dos conflitos sociais, apenas com encarceramento. Então, nós temos hoje uma série de situações que precisam ser encaradas com verdade, com equilíbrio e entendermos que a gente tem que se modernizar também no sistema prisional, no que diz respeito, inclusive, à filosofia, não é? Se nós não temos nem a pena de morte, nem a pena de prisão perpétua, então a gente sabe que esse cidadão que foi preso por uma razão ou por outra, ele vai voltar. Via de regra, eu diria que 80% a 90% dos presos que estão encarcerados, certamente voltarão ao convívio da sociedade, não é? Então a gente precisa preparar esse homem. O primeiro passo para mim é separar o joio do trigo, aquele criminoso que é contumaz, daquele criminoso que é episódico. Isso eu estou falando, você me pediu para falar do ponto de vista geral, isso é uma doença geral em todo o sistema. E além dessa separação, a gente também tratar dessa questão que eu acho que é fundamental, porque 60% dos jovens, dos adolescentes infratores, aqueles menores de 18 anos, eles são pacientes posteriormente, quando completam 18 anos, do sistema prisional. Então, a gente tem que entender que a base é fundamental. Então, encarcerar, a gente está sentindo que não é o resultado, não traz o resultado desejado. Secretário, em Pernambuco, também superlotação nos presídios e penitenciários? Nós em Pernambuco, nós passamos a ter, não é? Dentro dessa questão do encarceramento, que, como foi dito aqui, é uma política que hoje se trabalha a nível nacional, não é? Nós passamos, nos últimos 8 anos, a dobrar a nossa população carcerária. E esse trabalho, logicamente, povoou, né, demais os nossos presídios e trouxe algumas dificuldades, algumas preocupações que hoje o governo, o Estado, ele já vinha buscando soluções e hoje, numa parceria muito forte com a sociedade civil organizada, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, né, através do próprio Pacto pela Vida, hoje está se discutindo a questão do sistema penitenciário de Pernambuco. E eu fico, é importante que se diga que eu fico extremamente feliz da oportunidade que nós estamos tendo, né, desse momento, de buscar com toda essa construção, inclusive com o apoio também da categoria dos agentes penitenciários, de buscar uma solução e a mudança do sistema penitenciário de Pernambuco. Nós temos muito o que fazer, tudo que foi dito aqui é verdade, nós precisamos encarar isso, ser transparentes, né, verdadeiros e enfrentar o problema. E é isso que nós estamos fazendo enquanto governo do Estado, não é? E principalmente o secretário Pedro Eurico, lá na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e eu na Secretaria de Ressocialização. O nosso objetivo desde o início, e ficou claro, né, nessa construção, é a humanização do sistema. Bom, o senhor tocou em 2 pontos que eu quero trazer para a discussão, que são especificamente relacionados a Pernambuco. Agora, antes disso, eu queria perguntar, perguntar para os senhores, na opinião de cada um, qual é o principal problema do sistema prisional brasileiro hoje? O que é mais gritante? Eu acredito muito na falta de estrutura física. Acho que a falta de estrutura, eu vou pegar uma realidade que eu conheço bem, eu sou de Caruaru,
no Plácio de Souza, que é a penitenciária de Caruaru, ela foi construída para 200 presos e nós temos 1.600. Então, a Então, superlotação. são 8 vezes mais do que para ela foi construída. Você pega uma estrutura onde era para ter um preso, você coloca 8, onde pessoas fazem, é uma coisa que eu vi já, você fazer um beliche de rede. Pessoas dormindo, encostadas na parede, em rede. Pessoas fazendo revezamento de chão, tendo que um dormir em pé, que não se dorme, e outro ficar lá acompanhando. Ou seja, falta de estrutura. Se eu pegar e citar aqui, o secretário pode me corrigir, às vezes falta a questão alimentar, estrutura alimentar, e eu volto a dizer, isso não é questão de regalia, é uma questão que o sistema progressivo penal, ele existe. A gente tem que ter regime fechado, semiaberto e aberto. Essa pessoa vai voltar ao convívio social. Então, do jeito que se trata os presos, eu não estou fazendo, lógico que eu não vou chegar ao jargão de escola do crime. O doutor Marcelo falou muito bem sobre essa questão, que a própria lei da execução penal prevê da separação de preso condenado e preso provisório. A gente não vê isso. Por quê? Porque falta estrutura física. A gente não vê limpeza, a gente não vê coisas básicas, estruturas básicas para a pessoa viver. Mas, lógico, é uma questão de que vota-se muito, vira-se muito para o segregado social. Aquela pessoa que está ali presa, para a grande massa da sociedade, ela é uma pessoa que não deveria estar nem viva. Então, por isso, não se volta políticas públicas para essa população. É muito complicado falar em política pública para preso. Isso é complicado. Isso é difícil. Um político que chega na televisão, chega no programa e diz, eu vou melhorar o sistema prisional, esse político muitas vezes vai perder voto. Não entende a população que a melhoria do sistema vai incidir numa estruturação que uma diminuição da violência. Mas isso é a longo prazo. E, lógico, vivemos numa sociedade imediatista, onde as pessoas querem solução rápida. Promotor. Veja só, eu concordo em gênero, grau e número com o doutor Adriel, mas eu queria assim, complementar dizendo o seguinte. Eu creio que a superlotação carcerária, como você disse, o superpovoamento das unidades prisionais, ela traz tudo isso que ele falou e mais alguma coisa, não é? Porque essa falta de estrutura física é justamente por conta desse superpovoamento. Eu cheguei a ver Caruaru e era uma unidade da nossa área, até Petrolina também, que tinha 98 vagas, não é? E que nós contávamos lá com cerca de 1.500 presos. Não é? Então, nós temos realidades assim absolutamente infames. E hoje, se a gente disser que Caruaru, que algumas outras unidades têm um pouquinho mais de vagas, a maioria foram criadas pelos próprios presos, por puxadinhos de madeira, de pano, disso, Exato. daquilo outro, empurrando. Eles mesmos vão criando alternativas. E esse superpovoamento, num local onde a gente não tem estrutura física, como disse o doutor, para acoplar, para colocar aquele povo ali dentro, conduzir aquele povo ali dentro, faz com que que nasça uma série de vícios, de defeitos, não é? Porque o Estado não tem como assumir realmente a gestão dentro da unidade prisional, como, aliás, deveria ser. Então, isso historicamente trouxe o quê? A figura do chaveiro, não é? Que depois foi chamado de representante, de mesário, disso, daquilo, outro. A gente vai, como eu disse, e como o coronel disse, a gente precisa tratar isso com muita verdade, não é? Então, todos esses problemas são decorrentes, em primeiro lugar, dessa falta de estrutura física, decorrente, ela, da superlotação carcerária, não é? E esse modelo que a gente tem aí, é resultado desse esquecimento histórico. Eu diria até, para exemplificar, se o secretário da Educação, tá? Secretário da Educação e da Saúde e o secretário Dr. Pedro Eurico, por exemplo, só para exemplificar, numa mesa de negociação com o secretário de Finanças, com o governador, seja ele quem for, é muito mais fácil conseguir a verba para a educação e para a saúde do que para o sistema prisional. Até porque, politicamente, do ponto de vista do discurso político,
para as pessoas é até inexplicável como você não constrói hospital, como você não dota o hospital de condições ou a escola e vai cuidar de cuidar de bandido. preso. Então, Esse é o assim, pensamento. esse é o Exato, pensamento. exato. Esquecendo a população que esse bandido é fruto da nossa sociedade. Né? Esse bandido não veio de Marte, de outro planeta. Não é? Então, a gente precisa ver isso. Eu entendo que nesses 2 meses de gestão, de nova gestão do secretário Pedro Eurico, com o apoio aqui do coronel Ed Vespasiano na Secretaria Executiva, a gente tem avançado, inclusive porque o governador entendeu, o governador Paulo Câmara, sem qualquer crítica aos demais que passaram, entendeu que precisava urgenciar. Não é? E aí essa urgência fez com que fosse decretado o estado de emergência. E a gente tem trabalhado muito em conjunto, o doutor Pedro Eurico tem ouvido muito o Ministério Público, eu tenho participado de várias reuniões com ele, com o coronel, os juízes e tal. Quer dizer, acho que a gente precisa juntar as cabeças pensantes e que estão no fronte e que são pesquisadores como o doutor Adriano, nesse contexto, para a gente ter um modelo, né? Ter uma remodelação nesse sentido. Evidentemente que é, como disse, um processo a longo prazo, mas tem coisas que a gente pode agilizar. Acho que esse decreto de estado de emergência, alguns ofícios que me permita a falta de modéstia, nós fizemos, pedindo urgência em algumas situações, e acatadas pelo governador, pelo coronel e pelo doutor Pedro Eurico, a gente vai conseguir. Eu estou muito esperançoso que nessa virada a gente consiga agilizar algumas ações que são mais urgentes. Secretário, eu vou fazer 2 perguntas para o senhor. Não vai dar tempo para o senhor responder, porque eu vou ter que chamar um intervalo, mas eu deixo as perguntas e na volta o senhor responde. A primeira pergunta falamos aqui em superlotação no sistema prisional. Qual é o déficit do sistema prisional em Pernambuco? Quer dizer, quantas vagas a mais a gente precisaria para abrigar esses detentos em condições mínimas, né, de higiene, de respeito humano e por aí vai. Correto. E a outra pergunta é se o Pacto pela Vida, no afã de reduzir os índices de violência em Pernambuco, não provocou um encarceramento massivo e aí fez com que aumentasse essa superlotação que gerou problemas como as rebeliões que nós vimos agora em janeiro passado. A sua fala no próximo bloco. A gente faz um intervalo curto e volta daqui a pouco para continuar esse debate. O sistema prisional no Brasil e em Pernambuco é o tema de hoje do nosso programa e a gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o modelo prisional brasileiro e em Pernambuco. Participam do debate Adrielmo de Moura, advogado e pesquisador do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, Eden Vespasiano, secretário executivo de ressocialização da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, e também Marcelos Ugiete, promotor da Vara de Execuções Penais do Ministério Público de Pernambuco. Lembramos que você também pode participar e a gente quer muito que você participe, fazendo perguntas e comentários pelo e-mail opiniãope@ufpe.br, pelo Twitter @opiniãope ou pela nossa página no Facebook. Secretário, déficit do sistema penitenciário de Pernambuco. Primeira pergunta. Segunda pergunta, se o programa Pacto pela Vida provocou uma superlotação num sistema prisional que já era superlotado. A primeira pergunta, nós temos hoje um déficit de cerca de 20 mil vagas no sistema de Pernambuco. 20 mil? 20 mil. Para vocês terem exatamente a ideia,
né, nós temos perto de 31 mil presos, né, e só temos 11 mil vagas, né, 11 mil e poucas vagas. Então é importante que se invista nessa construção, como foi colocado pelo professor Adriel. Então, e nisso aí, o governador já também, entendendo essa necessidade, já nos autorizou a investir no término da unidade de Itacaimbó e em Santa Cruz do Capibaribe. Isso vai gerar 874 vagas. Agreste. Agreste. E um aqui na região metropolitana, que é um complexo de Araçoiaba, que vai se tornar, quando terminar, vai nos dar cerca de 2.500 vagas. Certo. Sendo 5 unidades masculinas e 2 femininas. Então, tudo isso já é um investimento na questão de abertura de vagas. Afora isso... Mas vai chegar às 20 mil vagas necessárias? Não, isso é um caminhar, né, como foi dito pelo doutor Marcelo, é um trabalho que também não se pode, da noite para o dia, criar 20 mil vagas. Mas nós precisamos investir em outras ações, né? Aí, nós estamos hoje, dentro do Complexo do Curado, né, nos 3 presídios de lá, nós estamos há 2 semanas com um mutirão da Defensoria Pública Nacional, inclusive, com 48 defensores públicos, capitaneados pela nossa Defensoria Pública aqui no Estado. Sem querer lhe interromper, esse mutirão, ele surgiu a partir da rebelião ali de janeiro? Foi uma decisão naquele momento? Foi um trabalho, exatamente. A partir daquilo ali também, isso eles já tinham feito no Paraná, não foi isso, doutor Marcelo? Exato. E no Maranhão também. No Maranhão e, logicamente, estavam abertos para outros estados. Diante daquela situação, foi feito um trabalho, né, de parceria e eles se colocaram à disposição através do DEPEN, né, que é do Ministério da Justiça, Departamento Nacional Penitenciário. E também estiveram aqui conosco, visitando o estado de Pernambuco, conhecendo a nossa realidade, vendo as nossas propostas para o futuro. A ideia é juntos construirmos e tentarmos mudar o mais rápido possível. É lógico que isso não pode ser feito da noite para o dia, em razão do déficit que existe e de todo esse histórico passivo que ficou, né, que é histórico mesmo. Então, isso tudo é o que eu digo, tem que se enfrentar, tem que se ver que é verdade e tem que se partir para frente, para cima do problema e resolver, e buscar a solução. E é isso que nós estamos fazendo no dia a dia. Com relação ao Pacto pela Vida, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, porque eu queria agora fazer uma pergunta. O secretário está falando na decisão do governador de terminar as obras de unidades prisionais do Agreste, uma outra aqui na região metropolitana, como uma tentativa aí de minimizar o problema da superlotação. Mas a minha pergunta para os senhores agora é a seguinte: esse é o único caminho? Quer dizer, a gente vai prendendo, e aí vai construindo para abrigar essa população carcerária, ou há outras medidas tão importantes quanto, por exemplo, a construção de novas unidades prisionais? Olha, eu queria até interromper assim, já interrompendo, eu queria dizer o seguinte: hoje a gente não tem como fugir da realidade que precisamos construir. Aliás, eu estou falando hoje, mas isso a gente vem falando há muito tempo, né? A gente precisa agilizar essas construções, né? Nós tivemos o azar, vamos dizer assim, desse complexo de Itaquitinga ter tido o problema formal que teve, né? E aí atrasou tudo, porque se a gente tivesse Itaquitinga funcionando sem abdicar e sem desinstalar Pá e Barreto Campelo, nós teríamos então com Itaquitinga, sem a desinstalação de Barreto Campelo e Pá, nós teríamos então 3.126 vagas, não é? De uma vez só. Mas assim, eu penso que a gente precisa também envolver outros setores da sociedade. E aí a gente precisa cortar na carne. Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, a própria OAB, não é, que tem se movimentado muito, inclusive instalou nessa última, agora, segunda-feira, aliás ontem, né, uma comissão... Antes de ontem. Ontem, para
para o novo Código Penitenciário do Estado, que vai nos ajudar muito nesse contexto. Você falou de opções. Uma outra opção é esse envolvimento e essa sensibilidade que eu tenho notado, e notei em Dr. Bernardo Almeida, que foi o último secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, noto em Dr. Pedro Eurico agora, pois bem, no Coronel Eder Vespasiano, de envolver outros setores e a gente começar a discutir com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, com a OAB, a responsabilidade de cada uma dessas instituições nesse encarceramento. E uma das opções, e eu estou só colocando como ideia, não é? Nós entregamos ao anterior secretário, que era o Dr. Bernardo Almeida, e entregamos ao novo secretário, Dr. Pedro Eurico, que é o Coronel Eder Vespasiano, um projeto que é o Desencarceramento Responsável, que foi idealizado a 4 mãos, com a competência e a sensibilidade do Dr. André Silvani, que é um outro promotor de justiça, que é justamente o uso da tecnologia para desencarcerar. Quando se fala de tecnologia, se vem à mente logo a questão da tornozeleira eletrônica. Mas tem várias outras tecnologias, não é? Tem o Google Glass, enfim, tem uma série de outras. Que são, inclusive, mais baratas, talvez, né? Do que manter exatamente. Então, o detento. Assim, exato. Então, vejam, se nós temos essa possibilidade, não é? É por isso que eu estou dizendo, tem que envolver Judiciário, Ministério Público, Defensoria, OAB, porque isso passa, não é uma decisão meramente política do Executivo, é uma decisão que passa, judicializa algumas ações, não é? Então, eu penso que a gente pode tirar do encarceramento hoje, criando critérios objetivos de primariedade, de não reincidência, enfim, uma série de critérios objetivos. Não é tirar, e quando se fala nisso, se fala assim, vai botar os bandidos para fora. Não, pessoas que possam estar no meio da sociedade, trabalhando, sendo monitoradas pelo Estado. O próprio decreto de indulto desse ano, por exemplo, que é um decreto que sai no dia 25 de dezembro, 24, 25, todo ano, qualquer presidente da República tem que fazer isso, ele traz uma possibilidade que a gente colocou nesse projeto, antes mesmo do decreto, que é justamente o preso que trabalha no semiaberto há mais de 1 ano ou há 12 meses, certo? Que não tem nenhuma restrição negativa, que, enfim, uma série de critérios objetivos para ser mais rápido, ele pode então ficar trabalhando e ao invés de voltar para a unidade, ele ficar em casa sendo monitorado, até passar para um outro regime de cumprimento da pena. Mas tudo isso deve ser estudado, são opções, acho que a gente pode, usando a pena alternativa, usando as medidas alternativas previstas lá no 319 do Código de Processo Penal, usando eu não digo esse projeto, que eu acho que a gente tem que discutir muito ele, um pensamento assim, a gente pode ofertar alternativas que não sejam apenas a construção das unidades prisionais, não é? Esse é um pensamento que eu tenho. Secretário, agora sim, eu vou te passar a palavra daqui a pouquinho. É o Pacto pela Vida. Na verdade, superpovoou um sistema prisional já superlotado? Antes de entrar na questão do pacto, eu queria exatamente fazer coro aqui na fala do Dr. Marcelo, porque nós estamos, inclusive, pensando em várias ações, paralelamente à construção apenas de presídios, né? E uma delas, que é uma coisa hoje que até já está em funcionamento em São Paulo, que é a audiência de custódia. Também. Não é? Que é uma coisa interessante. No Maranhão também. Maranhão também, né? E que está funcionando, que é uma forma, inclusive, de se acompanhar mais de perto, né, o Judiciário e o Ministério Público, inclusive, a Defensoria Pública, essa questão do preso, né, em flagrante. E temos outras questões, como essa ideia do monitoramento através da tornozeleira eletrônica. Inclusive, a ideia nossa é expandir, aumentar isso aqui em Pernambuco, né? Então, tudo isso está se pensando. Nós, junto com o secretário Pedro Eurico, que teve a ideia, né, levou ao governador de criar uma comissão, tá certo? Onde nós vamos discutir quinzenalmente, né, junto com a sociedade civil organizada, junto com as instituições formais do Estado, as questões do sistema, né, isso foi publicado, se eu não me engano, no Diário Oficial de hoje, né, uma comissão que de 15 em 15 dias vai se reunir para tratar exatamente
das dificuldades, dos gargalos do sistema penitenciário pernambucano. Então, isso já é também uma forma de abrir o espaço, né, e ouvir. Nós precisamos também ter essa consciência de que precisamos ouvir, né, as pessoas, ouvir a sociedade e discutir os problemas e enfrentá-los. O Pacto pela Vida é uma política pública, né, de segurança e, como tal, ela estabeleceu, né, procedimentos e ações. E é claro que uma dessas ações é o encarceramento. Esse trabalho tem trazido, não é, um esforço das polícias, né, para, digamos assim, fazer a política de segurança ter o sucesso. Isso, com certeza, tem a ver com o sucesso dessa política, tá certo? Com certeza tem a ver. Agora, nos trouxe um aumento do número de presidiários. Encarceramento massivo, a gente pode falar assim? Não, massivo não, mas até porque existem critérios e a legislação e o Ministério Público está aí. Agora, nós precisamos de ver a questão dos presos provisórios, né? Como é que estão sendo colocados no sistema, qual o tempo que eles estão passando no sistema. E aí é onde o doutor Marcelo está colocando. A gente precisa ter todo mundo trabalhando, o Ministério Público, o Judiciário, de um esforço para acompanhar tudo isso nos prazos legais e fazer a coisa funcionar, como nós estamos trabalhando, né? Agora, nós precisamos entender que, como política de Estado, também ela passa por avaliações e por mudanças no intuito de melhorar. E é exatamente nesse sentido que o Pacto hoje entende, né, o próprio Pacto entende, as pessoas que o fazem, o Comitê Gestor e o próprio governador, até porque decretou a emergência no sistema, e está pessoalmente monitorando todas essas questões e nos dando a oportunidade de fazermos esse investimento e esse avanço, né, com essa criação das vagas, com o monitoramento eletrônico e outras coisas que vão acontecer. De modo geral, não estou me referindo agora só a Pernambuco. Prendemos muito e prendemos mal? Estou te perguntando isso porque o Brasil é campeão no número de homicídios e se você pegar a população carcerária brasileira, eu acho que o percentual de assassinos que estão presos é um percentual muito pequeno se comparado, por exemplo, com aquelas pessoas que cometeram crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, enfim. Doutor Marcelo pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas eu acho que a grande massa hoje é decorrente da droga. Hoje a maioria... de droga. Tráfico mesmo. Tráfico de droga. Tráfico de drogas. O tráfico, ele tem um número muito grande de presos. Eu acho que vem em segundo lugar questões de homicídio e Maria da Penha. Pasmem, e muitas vezes crimes que são afiançáveis. Mas nós temos um índice muito grande de prisões desnecessárias. Por que eu digo isso, desnecessárias? Nosso sistema prisional, ele é muito voltado para... ele é elitista, infelizmente. Hoje a população fica revoltada com alguns desvios, alguns roubos milionários, enquanto pessoas paupérrimas são presas por reais, centavos, ou detalhes ou brigas que vão acabar na delegacia. E, infelizmente, a gente vê situações onde eu vi recentemente um rapaz com problemas aparentemente mentais, eu não sou psicólogo para dizer, mas preso há mais de 8 meses porque tinha quebrado o gelágua de um hospital. Ele, num surto psicótico, ele quebrou um gelágua e, por ser patrimônio público, ele entrou para dano qualificado e foi preso. Ou seja, a gente vê discrepâncias grandes. E falando da questão de falta de estrutura, secretário, eu acredito que
a questão de educação no sistema prisional. A gente vê que presos que têm a maioria, eles são analfabetos. Aqueles que se profissionalizam ou têm educação dentro do sistema, muitas vezes eles não voltam a reincidir. Dados do DEPEN, que foi muito bem falados, estão no site do Departamento Penitenciário Nacional, é de mais de 70% dos presos são reincidentes, ou seja, é aquela mesma pessoa. O secretário aqui está corretamente dizendo que não há necessidade de criar 20 mil vagas se eu trabalho aquele preso e diminuo o índice de reincidência, eu faço com que não haja necessidade de criação de 20 mil vagas. Porque aquele preso, em algum momento, ele vai sair. Então, no momento que ele sai, ele cria vaga para um outro preso, para um outro fato, que necessariamente seja cometido. Então, a gente não necessariamente precisa de uma criação de 20 mil vagas, como há essa depreciação no Estado de Pernambuco. A gente precisa de políticas públicas e de responsabilização social, não só do Judiciário, do Ministério Público, dos advogados, mas também de toda a sociedade. A gente vê muitos, e o doutor Marcelo, eu sou muito novo para me comparar ao doutor Marcelo, mas vê a questão de, doutor Marcelo, da pastoral carcerária. Está me chamando de velho, rapaz? Estou não, doutor. Estou me chamando de experiente, é diferente. Eu acho que a pastoral carcerária ela tem uma importância muito grande. E lá em Caruaru, o doutor Marcelo conhece o trabalho a qual eu sou ligado numa universidade pública, particular, que eu trabalho lá. E a gente tem um grupo que a gente tem intervenção social dentro do prédio. Nós levamos, em média, muitos alunos para trabalhar lá. Vou te interromper e no próximo bloco a gente pode falar um pouco dessa sua experiência, porque eu preciso chamar um intervalo. Tranquila. E a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse debate. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o sistema prisional brasileiro e em Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta. O modelo e a crise no sistema prisional brasileiro é o tema de hoje do nosso programa, que discute também o mesmo problema em Pernambuco. Participam Adrielmo de Moura, advogado e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE, Éden Vespasiano, secretário executivo de Ressocialização da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, e também Marcelos Ugietti, promotor da Vara de Execuções Penais do Ministério Público de Pernambuco. Vamos começar esse bloco com algumas perguntas dos telespectadores. Cláudio Veras, de Boa Viagem. Quais os programas de ressocialização do Estado são realmente eficazes? Aqueles que funcionam, de fato. Veja só, eu acho que o que o Estado tem se empenhado e tentado de uma maneira é através da educação, que a gente sabe que muitas vezes o preso busca a educação, que é uma forma forçosa, buscando a remissão. Porque a cada 12 horas de estudo, ele vai ter um dia de remissão. A cada 3 dias de trabalho, ele tem um dia de remissão. A gente vê que essas questões profissionalizantes, que eu acho que o Estado deveria investir muito, questões de capacitação, treinamento, e não questões que ele tenha condição realmente de fazer com que aquele trabalho possa gerar renda para ele fora daquele sistema prisional. Uma profissionalização, não só a educação, mas também uma profissionalização, parcerias com Senac, Sebrae, Sistema S. Mas eu acho que realmente essa capacitação e essa educação vai trazer resultados eficazes. Mas os resultados que a gente tem hoje, se a gente puder colocar isso percentualmente, quantos detentos conseguem se ressocializar no Brasil? São poucos. Porque se você for pegar, por exemplo, eu defendi a questão que a droga, hoje,
é o grande que faz crescer muito o número de detentos no sistema prisional. Quando eu pego um aviãozinho, o que é um aviãozinho? É aquele menino que vende droga na esquina. Que repassa. Que repassa aqui para os usuários. Ele ganha, em média, eu não vou botar valores, mas em média de R$800 semana. Ele vai ganhar R$3.000 mês. Onde é que ele vai ganhar R$3.000 mês? Com, muitas vezes, escolaridade mínima, condições de perspectiva de trabalho nenhuma. Então, dentro de uma realidade capitalista, fazer com que esse jovem visualize que esse mundo ilegal vai levar ele de volta ao sistema prisional e que o mundo da licitude, através da educação e formação, vai fazer com que ele cresça, é difícil. Bom, aí eu vou então chamar aqui a pergunta de Paulo Costa, de Cajueiro. Por que existe tanta ociosidade de presos nas penitenciárias, penitenciárias e presídios, né? Não seria mais interessante colocar a população carcerária para trabalhar e estudar em regime integral e assim ocupar o tempo com algo produtivo? Eu podia responder essa pergunta, Coronel? Pois não. Veja bem, eu queria ainda voltar um pouquinho na pergunta da Cláudia ou do Cláudio, né? Cláudio. Cláudio, Veras, e assim, agregar a essa pergunta do Paulo, né? Para dizer o seguinte, tudo isso, eu quando falei que a superlotação, não é que ela seja o único problema do sistema prisional, mas ele é o vetor, ele é o motor de toda uma série de problemas e dificuldades. Porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos em Pernambuco, e evidentemente que isso é ditado também porque o estudo passou a ter remissão, não é? Pelo estudo, também por isso, a gente tem um percentual bom de presos estudando. Eu estou falando, se nós compararmos ao nível ao percentual nacional. Temos cerca de 24%, 28% por aí. Da população carcerária estudando. Sim, mas isso é sazonal, não é? E tem um dado importante nessa questão do estudo do preso, porque o preso, ele é, o reeducando, vamos chamar assim, ele é muito ele está aqui, mas não está ali, mas não está, ele pode sair a qualquer momento, pode estar noutra. A gente não tem ainda uma ligação sistêmica da escola do sistema prisional, que é uma coisa que eu gostaria de colocar, e sempre venho colocando assim, de que a gente pudesse, o preso saiu de Recife, mas ele saiu estudando tal, assim, ensino fundamental, qualquer coisa assim, ele for para Petrolina, ele chega lá, continuar aquele estudo. Porque, então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a escola do presídio é uma escola diferente, porque é uma escola que o paciente nunca teve uma referência de escola, via de regra, nunca teve uma referência de família, tá certo? Uma referência de cidadão, e quando se fala em ressocialização, eu aboli esse termo do meu vocabulário para falar sobre o sistema prisional. Porque você não ressocializa quem nunca foi socializado, quem nunca foi cidadão, não é? Quem nunca teve uma referência de cidadão. Eu prefiro chamar que o Estado batalhe por uma reintegração positiva, social positiva, porque aí você socializa aqueles que nunca foram cidadãos, aqueles que já têm uma referência de família, de escola, e aí respondendo a Cláudio, o índice de pessoas que conseguem voltar à sociedade, trabalhar, serem pessoas assim ativas e saudáveis dentro da sociedade, dentro do convívio social, são aquelas que têm referência de escola antes de ir para o presídio, aquelas que têm referência de família antes do presídio e que a família continua e que, via de regra, não retornam mais para o seu convívio, para aquele convívio vicioso que tinha, por exemplo, nas periferias geográficas e financeiras e econômicas do Estado, né? E assim, eu penso que a gente precisa ver isso. A escola é diferente, então eu penso que a escola dentro do sistema prisional deve ser, como ele disse, uma escola capacitadora, profissionalizadora também, não é? Então, mas isso tudo, viu, Estela, é difícil por conta da superlotação também. E respondendo ao Paulo, né? Paulo. Eu não sei se eu respondi. Assim, que o preso possa trabalhar, também há essa dificuldade. O estado de Pernambuco, como o Brasil, para você ter uma ideia, Pernambuco a gente só tem 2 unidades de regime semiaberto, criadas para regime semiaberto. Os restantes foram
adaptações que nós fizemos, ainda eu e Dr. Cícero Bittencourt, lá em Petrolina, lá em Salgueiro, lá em Buíque, para criar um semiaberto. Ou seja, o Estado, como eu disse no primeiro bloco, não se preparou para esse sistema progressivo. Por quê? Porque o semiaberto é a primeira janela para a liberdade, quando você vai testando o preso, quando você vai trazendo o preso de volta à sociedade. Então, esses semiabertos que a gente tem, a única diferença deles para o fechado é a saída temporária e 200 e poucos presos que podem trabalhar externamente. A gente precisa ver isso, né? Tem a pergunta também de Bernadette Costa do Cabo. Qual é a responsabilidade do Poder Judiciário na crise do sistema carcerário, já que 44% dos presos no Brasil são provisórios, aguardam julgamento? É uma grande queixa, inclusive, dos detentos, né? Toda vez que tem rebelião... Eu vou lhe dar um dado até mais expressivo, viu? Eu vou dizer que nesse mutirão da Defensoria, porque esse mutirão da Defensoria Pública, ele veio e se agregou ao mutirão que foi criado pelo Judiciário por ocasião dessa crise no sistema ali no Aníbal Bruno e tal. Então, o Judiciário criou um mutirão de, no mínimo, 180 dias, não é? Exato. Para fazer todos analisar todos os processos afetos da jurisdição da primeira vara de execução penal. Eu faço parte desse mutirão, enquanto Ministério Público, somos 6 promotores, são 6 juízes, colocaram mais 25 funcionários. E veio a Defensoria e se agregou nesses 15 dias a esse mutirão, e ela se restringiu tão somente ao Complexo do Curado, que era o antigo Aníbal Bruno. E ontem eu estive lá com o pessoal do mutirão, com gente do Paraná, de todas as capitais do estado, e eles me deram um dado interessante. Eu digo, me dê aí, o que é que vocês estão sentindo? Ele disse, até agora, 61% dos presos, das pessoas que estão dentro do Complexo do Curado, 61% são presos sumariados, ou seja, com processo em aberto ainda não julgado. Uhum. É um dado ainda mais importante, não é, nesse contexto. Não é? Então, assim, eu não diria que qual é a responsabilidade do Judiciário, o percentual do Judiciário. Eu acho que todos nós, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, especialmente, porque eu diria que 60%, 70% dos pacientes, até mais talvez, das pessoas que estão encarceradas em Pernambuco e no Brasil, são pacientes da Defensoria Pública, que, com todo o esforço que se faz aqui em Pernambuco, porque realmente a Defensoria aqui é uma mão na roda, viu? É um pessoal extremamente dedicado, mas não tem pernas para isso, está fazendo um concurso agora para poder melhorar. Ainda assim, ainda vai ficar deficitária no número. Muitas perguntas, vamos correr. Que bom, né? Para ver se a gente consegue atender pelo menos a maioria. O excelentíssimo secretário executivo de ressocialização fala em construir e investir. Qual a providência em relação à defasagem de agentes penitenciários que já estão em situação insuportável nas unidades existentes? Quem vai assumir as unidades prisionais que o Estado pretende construir ou concluir? Ontem houve uma rebelião no PFDB e, mesmo assim, o plantão pernoitou com 5 agentes. Qual a solução do Estado para contratação sem ferir a lei da responsabilidade fiscal? A pergunta de um agente penitenciário, Luiz Santos. Várias perguntas. Eu vou pedir, se o senhor puder, ser conciso, porque tem outras. Não, é importante dizer exatamente que, dentro de todas as medidas que estão sendo autorizadas e avalizadas pelo governador, é exatamente essa. Nós tivemos agora a nomeação de 126 agentes, não é? E nós estamos precisando, claro, de mais agentes. E isso é um trabalho também que tem que se ver a lei de responsabilidade fiscal e tem que se ver uma avaliação de progressão ao caminhar do ano e dos anos que vem de governo. Então, isso é um trabalho que também está se colocando como proposta de ir aos poucos cobrindo essas vagas para que nós possamos até ativar todas essas
unidades que nós estamos terminando de construir. Entre as muitas medidas, iniciativas, enfim, essa está entre as prioritárias? Eu acho que é uma das coisas importantes, que nós precisamos investir na categoria dos agentes penitenciários. A escola penitenciária nossa, ela está passando por uma reformulação, né? Ela já está em parceria com órgãos e universidades aqui do Estado, já estamos buscando essas parcerias, e estamos também buscando o apoio do DEPEN a nível nacional para nos trazer cursos e capacitar nossos agentes, prepará-los, né, nessa veia, nessa linha dos direitos humanos, que eu acho que é importante, não só prepará-los para, no dia a dia, não é, ter a forma de tratar o preso, mas também para que ele possa, né, ele mesmo, também entender qual é o papel dele como ressocializador, como uma pessoa que está ali para fazer o sistema funcionar e funcionar bem. Está acabando o tempo. Anderson Vicente. Boa noite, secretário. Éder Vespasiano. Quando o senhor vai chamar os 147 aprovados em todas as etapas para o curso de formação para reforçar o sistema? Isso é ótimo. Exatamente dentro daquilo que eu coloquei. Nós estamos no caminhar, o governador, num esforço tremendo, em razão até da lei de responsabilidade fiscal e de toda a situação, não é, que nós estamos passando no país, né, que reflete, logicamente, no Estado, autorizou os 126 agentes, nomeando eles agora em março, e ao caminhar, né, do ano, nós vamos ver junto com a Secretaria de Administração, com a Secretaria da Fazenda, buscar a solução desse chamamento, que é importante para o sistema e é importante para Pernambuco. Eu vou te pedir rapidamente, a gente está no finalzinho do programa, só para contextualizar em poucas palavras um programa que você tem em Caruaru, no Sistema Prisional de Caruaru, que me parece que é bastante exitoso, é uma experiência muito positiva. Eu não tenho mais do que 1 minuto para você falar dela. É um grande parceiro lá nosso, e no já sistema, pedindo professor. desculpas aos outros telespectadores, fiquei devendo algumas perguntas, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Não, Estela, a gente tem um grupo há 14 anos, chamado Adoção de Cidadãos Presos. O doutor Marcelo já esteve conosco lá em Caruaru, fazendo palestra. É um grupo de extensão universitária. Eu sou professor universitário e nós trabalhamos diretamente com o sistema prisional. Lógico, a gente não faz o trabalho da defensoria, mas a gente auxilia. Nós temos um trabalho onde nós levamos, em média, 50 alunos semanalmente ao sistema prisional, onde fazemos acompanhamento processual, nós fazemos acompanhamento social. Nossos índices passam de 80% de nossos adotados, que nós chamamos assim, de 80% que eles não reincidem. São pessoas que nós acompanhamos socialmente, nós acompanhamos processualmente e nós fazemos com que essa conscientização do que os nossos alunos, eles tenham uma capacitação humanística. É isso que o secretário fala sobre a questão dos agentes penitenciários. É uma capacitação da conscientização social que não só para alunos universitários, para agentes penitenciários, mas para toda a sociedade. Para quem quiser conhecer mais, no YouTube, Adoção de Presos, está lá, pode procurar o nosso programa. Muito obrigada. Acho que ficamos devendo algumas questões importantes relacionadas a esse tema, mas não deu tempo, vai ficar para uma próxima oportunidade. Boa noite, mais uma vez. Prazer foi Boa nosso. noite, prazer. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.